Mateus, depois da revelação do nosso segredo, que, enfim, que a gente grava os nossos programas todos num dia, né? Então as pessoas estão sabendo que hoje meu irmão veio me visitar e que a gente vai gravar agora mais 4 cidades. E a primeira delas vai ser Sevilha. Por que eu escolhi Sevilha? Porque do ponto de vista histórico, é uma coisa assim, fenomenal, né? Quer dizer, a importância da dominação muçulmana, os reinos de Portugal, de Leão, de Castela, de Aragão, estão todos pressionando os diversos reinos da Andaluzia, de cada cidade, né? De Granada, de Córdoba, de Sevilha. Enfim, então, o Fernando III, que é o grande conquistador, né, ele vai reconquistar essas cidades para o mundo cristão ao longo do tempo, né? Sevilha, ela vai ser reconquistada, acho que em 1248, por aí. Mas, enfim, o que tem Sevilha de importante para se ver? É que é uma coisa muito interessante. Ela é fundada no século XIII a.C., né? Século XIII a.C., pelos tartesos. E aí vai aquela coisa, vira cartagineses, fenícios, pereré e tal. Então, num determinado momento, aquela região está dominada pelos cartagineses e em conflito com os romanos, no meio das guerras púnicas, os romanos conquistam. E fica aquela coisa, passa a ser uma cidade romana, né? E depois, lá pelo ano 400 e pouco, os vândalos, que é um dos povos germânicos, conquista aquela região. E em 711, com a invasão muçulmana, toda essa região passa a ser dominada pelos muçulmanos, com quase toda a Península Ibérica. E depois começa a reconquista cristã, enfim, os cristãos vão empurrando para o sul os muçulmanos. A gente tem o costume de falar os árabes vão sendo empurrados, não é isso? Mas ao mesmo tempo começa o esplendor do domínio muçulmano. E aí a terceira maior catedral do mundo está lá localizada em Sevilha. E é onde está sepultado o Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo está sepultado na Catedral de Sevilha. Então, só para ver o túmulo do Cristóvão Colombo, já é algo que vale a pena você visitar. E ele também, essa Catedral de Sevilha, é considerado o maior templo gótico do mundo. Ela era um templo muçulmano. Quando é reconquistada, passa pelo Fernando III em 1248, se não me engano, ela passa a ser... engraçado, eu anotei isso aqui, vou confiar na minha memória. Mas é 1248. Se tiver errado, você diz, Guilherme, tá errado, bota um carimbo assim, Guilherme, tá errado, não é 1248, é 1250, mas eu diria que é 1248. O que mais tem para se ver? Bom, além da Catedral de Sevilha, que é de cair o queixo, você tem várias coisas. Tem o Templo de Ouro, né? Que era o local onde ficava armazenado o ouro. E ficava ali na entrada do rio Guadalquivir, em que você puxava uma corrente e impedia a entrada de todos os inimigos, fazia uma defesa da cidade. Tem a Plaza de Espanha. Plaza de Espanha, ela é construída em 1929 para a Exposição Ibero-Americana de 1929, em que se fala, enfim, falando ali sobre a grandiosidade do mundo da Ibéria e da América, e que vão fazer essa Praça de Espanha, que é uma coisa muito bacana para se visitar. Tem a Ponte de Triana, tem o bairro de Triana, tem o flamenco, né? Quando a gente fala em Sevilha, a gente lembra da paella. Paella, mas a paella é valenciana. Tem a paella valenciana, mas tem a paella sevilhana. Você tem o flamenco da Cido em Sevilha. Você vai lá, quando a gente esteve lá, uma das sugestões que nos deram foi exatamente ver numa dos locais lá, um tipo de umas cavernas, você vai entrando e que você tem
uma apresentação de flamenco, que é muito bacana. Quando você é nessa ponte de Triana, a ponte de Triana, que tem outro nome, é Isabel II, mas todo mundo chama de ponte de Triana, do outro lado é o bairro Triana. Aí era um local em que seria uma espécie de bairro dos ciganos. É muito interessante também. Ali no miolo de Sevilha, você tem um Real Alcácer de Sevilha, que é o local onde o reino habitava, que você fica ali com os diversos palácios que os reis iam construindo e que você fica também, nossa, isso aqui é um espetáculo, com os diversos jardins, com os diversos lagos que existem ali. Não estou confundindo com Granada não, com Alhambra. O que tem para se ver? Tem 500 atrações. Visitar o Real Alcácer de Sevilha, visitar a Ponte de Triana, visitar a Torre de Ouro, visitar a Ponte de Triana, visitar a Catedral de Sevilha, visitar a Giralda, né? A Giralda é uma torre que você sobe e que se subia lá para anunciar a coisa do minarete dos muçulmanos. E Fernando III, quando conquista em 1248, ele sobe a cavalo aquele negócio. O meu filho, o Bruno, esteve lá há pouco, e o Francisquinho já tinha nascido, ele subiu aquilo lá a pé. Ele disse que não foi fácil subir a Giralda com o Francisco no colo. Essas 3 cidades que eu escolhi falar sobre a Andaluzia são de fundamental importância para você conhecer a chamada Andaluzia. E a gente vai ver como é que isso a influência muçulmana. Você vai ver aquilo ali, você diz, parece que eu estou da Espanha muçulmana, até hoje. Você olha lá do lado do outro, a arquitetura toda, toda a questão da gastronomia, você diz, bom, isso aqui está dominado pelos muçulmanos. É um local muito bacana para se visitar. Falamos sobre Sevilha, rapidamente, né, e com o objetivo de fazer essa motivação das 3 cidades, pelo menos. Tem outras, claro, mas elas são cidades que eu diria que são fundamentais, não só pelos palácios, pelos jardins, o Real Alcácer, que é o Palácio Real, sobre a questão cultural de Sevilha, a questão do flamenco. Se você gostou aqui de Sevilha, ficou interessado, like, sineta, se inscreve no canal, manda mensagem. Quero visitar além de Sevilha, quero conhecer outras cidades. Estou dando aqui uma sugestão. Enfim, agradeço aí que você tenha ouvido o nosso programa e que você tenha gostado, tá bom?